tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. E a videoaula de hoje vai ser sobre os exercícios da apostila de exercícios dada para os meus alunos. Vamos então para o primeiro exercício. Todo primeiro exercício, ele consiste em apenas desenhar as forças que estão sobre os objetos pedidos. Apenas isso. Quais são as forças que eu estou pedindo? É a força peso, é a força tração, a força normal e a força de atrito. São essas 4 forças que eu quero que vocês desenhem no exercício da apostila. Então, na letra A, nós temos 2 blocos A e B, sendo que o bloco A desliza sobre uma superfície lisa e ele segura o bloco B. Então, aqui, vamos primeiro verificar todas as forças que estão atuando sobre o bloco A. Vou dar um zoom aqui no bloco A e a gente vai ver todas as forças que estão atuando sobre esse bloco. Bem, a primeira força que vocês têm que desenhar logo de cara é a força peso. Por que a força peso? Porque a força peso sempre está lá. É a força que sempre vai estar em qualquer objeto. Então, é a primeira força que você vai desenhar. Então, aqui, uma setinha para baixo, na vertical para baixo, e você vai indicar que essa força, então, é a sua força peso. Tá ali. O P, com uma setinha em cima, indica que é a força peso. Qual outra força você vai desenhar logo depois? Você vai ver que ela está sobre uma superfície. E se está sobre uma superfície, ela vai ter a força normal, que é a força de apoio sobre essa superfície. Como que eu vou desenhar a força normal? Uma setinha que aponta para cima. Por que uma setinha que aponta para cima? Eu expliquei para vocês na aula teórica que a força normal, vou até colocar o Nzinho aqui com uma setinha em cima para indicar que essa força é a força normal. Você sempre tem que indicar a força que você está desenhando. Ela é para cima porque, conforme eu falei com vocês, ela é sempre oposta à superfície. Se a superfície está na horizontal, a força normal vai estar na vertical, formando sempre um ângulo de 90 graus com esta superfície. Qual outra força você vai desenhar aqui também? Repara que você tem uma corda que está aqui em azul, né? Essa cordinha que está aqui em azul. Se você tem uma corda que está puxando o objeto, então é porque você tem a força tração. Então, vamos desenhar essa força tração. E como que ela é desenhada? Ela é desenhada sobre a corda, tá? Ela é desenhada sobre a corda. Vamos colocar o Tzinho com uma setinha em cima para indicar que aquela força ali é a força tração. É sempre na direção da corda e no sentido em que ela está sendo puxada. Como que o bloco B está aqui embaixo, aqui o bloquinho B está aqui embaixo, então o bloco B puxa o bloco A, fazendo com que essa corda fique tensionada. Então, a corda está fazendo uma força sobre o bloco A para a direita. E é isso que a gente acabou de desenhar. Qual é a outra força que nós temos? Nós temos a força de atrito. Mas repare que ele falou aqui que A desliza sobre uma superfície lisa. Se A desliza sobre uma superfície lisa, é porque não tem atrito. Sempre que você tem uma superfície lisa, você não tem atrito. Bem, essas são todas as forças que tem no bloco A. Vamos então agora ver no bloco B. No bloco B, a primeira força que a gente vai desenhar é qual? A força peso. Então, você vai desenhar uma força, uma setinha para baixo, e vai indicar, então, que isso aqui é o peso do bloco B. Vamos colocar um Bzinho aqui, vamos colocar um Azinho aqui também, né? Aqui vamos colocar um Azinho aqui nas outras forças, né? Normal do bloco A, tração do bloco A e peso do bloco A. Aqui, peso do bloco B. Tem normal? Não, porque não está apoiado sobre uma superfície. Tem força de atrito? Não, porque não está arrastando sobre nenhuma superfície. E estamos desconsiderando também que o ar esteja fazendo alguma oposição a esse bloco. Mas você tem a força tração, porque você tem uma corda que está tensionada sobre o bloco B. Então, você vai desenhar a força tração como? Ao longo da corda e no sentido em que ela está sendo tensionada, que no caso é para cima. Então, aqui vai ser a tração do bloco B. É sempre assim que a gente vai fazer os nossos desenhos. Reparem bem, então, aí, como que tá as setinhas. No bloco A, nós temos 3 forças, e no bloco B, 2 forças. Então, a gente não está fazendo nenhum exercício matemático por enquanto. Estamos apenas aprendendo a desenhar as forças sobre os objetos, sobre os blocos. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho o seguinte: os 2 blocos A e B que deslizam sobre uma superfície. Repare que ele não está dizendo que essa superfície é lisa ou não. Então, se ele não está dizendo que a superfície é lisa, a gente considera que ela não é lisa. E está ali uma pessoa puxando, uma cordinha que está puxando o bloco A e está puxando o bloco B. Então, a primeira coisa que a gente vai desenhar, a primeira força que a gente vai desenhar é a força peso. Então, a gente desenha a força peso aqui em A, desenha a força peso também aqui em
B. E a gente vai escrever lá. Essa aqui é o peso de A e essa aqui é o peso de B. Sempre que você desenhar as forças, desenhe a setinha que está em cima ali. Ah, mas a seta não está virada para a direita, para baixo. Não interessa. Isso aqui é uma notação, tá? A letra com essa setinha em cima da cabeça dele. É uma notação. A gente sempre escreve força desse jeito. Além da força peso, o que mais nós temos? O bloco A e B está apoiado sobre uma superfície? Está. Então, o que a gente faz? Desenha as forças normais de A e a força normal de B. E a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, ela vai estar aqui na vertical, a mesma coisa aqui. De preferência no centro do bloco, né? Mas o meu corretor aqui de desenho, ele corrige alterando um pouquinho isso. Mas não tem problema não. Então, aqui vai ser a força normal do bloco A e aqui vai ser a força normal do bloco B. Qual outra força nós temos? Nós temos uma cordinha puxando. Então, nós temos a força tração. Então, a gente vai desenhar a tração de A e a tração aqui de B. Vamos escrever que essa aqui é a tração do bloco A e vamos escrever, então, que essa aqui é a tração do bloco B. Pronto, tá ali. Existe outra força? Sim. Se ele está dizendo que os blocos estão deslizando e essa superfície não está dizendo que é lisa, então porque tem força de atrito entre o bloco e a superfície. E a força de atrito é sempre contrário ao movimento, a tendência de movimento. A tendência de movimento dele, você acha que é para onde? Para a direita ou para a esquerda? É claro que é para a direita, porque você pode observar que essa pessoa que está aqui está puxando para a direita. Então, a gente vai lá, vamos desenhar a força de atrito. Vamos dar um zoom aqui para melhorar o desenho. A força de atrito sempre é aqui no chão, tá? Começando lá no objeto. E sempre contrário ao movimento. Se o movimento é para a direita, a força de atrito está aqui para a esquerda. Então, vamos colocar aqui, ó, FAT do bloco A. A mesma coisa aqui no bloco B. FAT do bloco B. E aí a gente tem um monte de força espalhada aí, quase não dá para enxergar direito, né? Então, se acompanhar o desenho um por um certinho, você entende o que está sendo feito. Se você só olhar de vez em quando, você não vai entender o que a gente está fazendo aqui. Olha o passo a passo. Não larga o vídeo andando e vai fazer outra coisa por volta, senão você vai se embolar todo. Vamos então para a letra C. Na letra C nós temos um bloco deslizando sobre uma superfície inclinada. Se ele está deslizando, obviamente, que se a superfície é inclinada, é porque a gravidade puxa ele para baixo, né? Então, ele está deslizando o movimento para cá. Novamente, ele não diz que essa superfície é lisa. Então, tem atrito. Mas vamos lá, vamos desenhar todas as forças que atuam sobre esse bloquinho. Então, a primeira força que a gente vai desenhar é qual? Vamos desenhar a força peso. Então, aqui, olha, sempre ela é vertical, sentido para baixo. Então, essa aqui é a força peso. Como que agora a gente só tem um bloco, não vai colocar nem A nem B não, né? Só P de peso. Tem força normal? Tem força normal, porque está apoiado sobre a superfície. E ela sempre é perpendicular à superfície. Repara que a superfície está inclinada, então a força normal tem que acompanhar essa inclinação da superfície, formando um ângulo de 90 graus com ela. Então, olha só. Vou colocar aqui, mas não é isso aqui, tá? Então, repare que o desenho ficou horrível. Vamos fazer só de novo rapidinho aqui, ó. Aqui está a superfície e aqui está uma reta que passa normal à superfície. O que que é? Fazendo um ângulo de 90 graus. Então, a normal tem que ser apontando para cá, para cima, para continuar formando o ângulo de 90 graus. Mas claro que você não vai desenhar sobre a superfície. Você vai desenhar sobre o objeto. Então, a força normal aqui é assim mais ou menos, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E a força de atrito? A força de atrito sempre acompanha a superfície, falei para vocês. Então, nesse caso, a força de atrito acompanha a superfície e é para trás, para a esquerda. E é óbvio que é para a esquerda, porque o movimento dela, conforme a gente falou, é inclinado para a direita. Então, aqui está a força FAT. Vamos para a letra D. E aí a gente começa a complicar um pouquinho mais os exercícios, né? Esse aqui é um exercício muito interessante. Pronto, vou colocar aqui certinho para a gente ver melhor. E diz o seguinte: uma roda que gira sem deslizar sobre uma superfície horizontal. Se eu estivesse colocando uma roda que gira e desliza, seria uma coisa. Uma roda que gira sem deslizar é outra. Uma roda que não gira, só desliza, é outra diferente. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. O exercício letra D diz: uma roda que gira sem deslizar. Ah, então se não está deslizando, não tem força de atrito. Tem, sim. Mas aqui eu esqueci de colocar para onde é o movimento giratório, tá? Então, quem está acompanhando pode colocar um adendo nessa questão,
que é o seguinte: uma roda que gira sem deslizar sobre uma superfície. Ela gira em qual sentido, né? Então aqui a gente vai colocar que ela gira no sentido horário. O que é isso, sentido horário? Pelo amor de Deus, vocês não podem fazer essa pergunta para mim, né? É o sentido do relógio, né? Esse sentido aqui, olha. Esse aqui é o sentido horário. Se ela está se movendo no sentido horário, é porque a roda está indo, o movimento completo dela está indo para a direita, tá? Então coloquem aí uma roda que gira no sentido horário, sem deslizar sobre uma superfície horizontal. Completem esse exercício. Tudo bem, mas e daí? A gente vai desenhar a força peso para baixo, a força normal para cima e tudo mais. Não tem tração porque não tem corda, mas o fato dessa questão é para onde está a força de atrito. Vamos dar um zoom aqui na roda e eu vou até dar um zoom maior ainda, ou seja, eu vou desenhar essa roda de novo, só que bem grandona para vocês poderem perceber o que eu quero fazer. Então, conforme vocês podem ver, nós temos aí uma roda, né, um círculo, e a superfície aonde toca a roda. Vamos pegar um ponto qualquer sobre essa roda. Vou até desenhar aqui em azul esse pontinho daqui. E vamos acompanhar esse pontinho. Durante a rolagem da roda, então esse ponto está aqui, daqui a pouquinho depois esse ponto vai descer mais um pouco, depois esse ponto vai descer aqui, depois esse ponto vai descer, vai continuar descendo, vai continuar descendo, vai continuar descendo, e aqui vai ser a hora que esse ponto encosta na superfície. Então vamos dar um zoom bem grande aqui, olha, aonde esse ponto encosta a superfície. Pronto. Aonde esse ponto encosta a superfície, repara que ele veio descendo para cá e agora depois ele vai voltar a subir. Mas neste ponto em que ele encosta a superfície, o movimento dele é para a esquerda ou é para a direita? Pensa um pouquinho. Pensaram? Então, o movimento aonde esse ponto encosta a superfície, o movimento dele é para a esquerda, porque ele está descendo e depois ele vai subir. Mas quando ele está aqui, o movimento dele é para a esquerda. Se o movimento dele é para a esquerda, para onde aponta a força de atrito no ponto aonde a roda está na superfície? Se o movimento é para a esquerda, então a força de atrito tem que ser para a direita, isso mesmo. Parece que é contraditório, mas não é. Aqui, então, está a força de atrito. A força de atrito, então, ela aponta para a direita. Vamos voltar naquele exercício. O movimento, então, é horário, ou seja, toda a roda está se deslocando para a direita. Mas a força de atrito, nesse caso aqui, também é para a direita. A força de atrito aqui, olha, estou desenhando ela para a direita. Por quê? Porque o ponto na superfície, quando ele está se movendo aqui, olha, e quando ele chegar aqui na superfície, o movimento dele é para a esquerda. Portanto, a faixa é para a direita. Se essa roda estivesse apenas deslizando para a direita, igual os exercícios que a gente viu aqui na letra B, então aqui no caso ele está deslizando para a direita, então a força de atrito é para a esquerda. Aqui ele está rolando, sem deslizar, ou seja, o ponto quando vai rolando e pega aqui essa superfície, o movimento deste ponto é para a esquerda, então a força de atrito está para a direita. E é claro que aí a gente também tem a força peso para baixo e a força normal para cima. Vamos só escrever aqui que essa aqui é a normal e essa aqui é a força peso. Pronto, são essas três forças que nós temos aí com a faixa apontando para a direita. Vamos para a letra E para ver se entendemos realmente o que a gente fez aqui na letra D. A letra E, novamente, é uma roda que gira sem deslizar sobre uma superfície inclinada. É claro que aqui dá para entender que o movimento todo dessa roda está sendo para baixo aqui, né? Para a direita e para baixo. Mas é para a direita. Então, essa roda está girando também no sentido horário. Isso eu não preciso dizer, isso dá para ver claramente. Só apagar aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar a força peso, que ela é sempre vertical para baixo. A força normal, que é inclinado com a superfície, ou seja, 90 graus com a superfície, tem que lembrar disso. Então, vou desenhar a força normal aqui, olha. Vamos dar só nomes aqui, ó. Aqui é a normal e aqui é a força peso. E o que importa agora é a força de atrito. Para onde vai apontar a força de atrito? A força de atrito, conforme a gente viu, esse ponto aqui qualquer que você pegue na roda, quando ele chegar aqui, quando ele chegar lá embaixo, ele vai estar indo para a esquerda. Então, a força de atrito tem que acompanhar a superfície apontando para a
direita. Vou até desenhar a força de atrito com outra corzinha aqui, pronto, em vermelho. Aonde vai ser a força de atrito desenhada? Aqui na superfície, acompanhando a superfície. Pronto, essa aqui, então, é a força de atrito que a gente tem nessa roda, que gira sem deslizar. Vamos então agora para a letra F. O pé de uma pessoa que está caminhando sobre uma superfície. Bem, dá para perceber que o movimento dessa pessoa é para a direita, né? Esse aqui é o movimento dela. Então eu quero desenhar a força que está lá no pé dessa pessoa. Claro que o pé vai sustentar todo o peso da pessoa também, você vai ter o peso. Vamos lá, só vindo aqui e desenhando o peso da pessoa no pé. Então aqui você vai escrever a força peso. Agora você vai desenhar também a força normal, que é vertical para cima. E agora a força FAT. E é agora que confunde muita gente também. O movimento da pessoa é para onde? É para frente, não é isso? Mas o movimento do pé, quando está na superfície, o pé vem da direita e vai empurrar o chão para a esquerda, não é isso? O movimento do pé da pessoa sobre a superfície está indo para trás. Veja bem isso. Quando você anda, o que você faz? Você coloca o pé no chão e empurra ele para trás. Então você está empurrando o chão para trás. O movimento do seu pé está para trás. Se o movimento do seu pé está para trás, para onde está a força de atrito no seu pé? Para frente. A força de atrito, então, aqui do seu pé sobre a superfície é para frente. Parece estranho, mas é desse jeito mesmo que funciona. Quem faz a gente se mover para frente é a força FAT. Repare de novo da roda que gira sem deslizar. Imagine então um carro numa pista de gelo acelerando. As rodas vão ficar girando em torno de si mesma e não vão fazer o carro ir para frente. Por quê? Porque não tem atrito entre a roda e o chão. Pegando aquele mesmo carro e colocando numa superfície que tem atrito, que seja mais áspera, o que vai acontecer? A roda vai girar sobre a superfície, tem atrito, e é o atrito que vai fazer o carro ir para frente. A mesma coisa com a gente andando. Por ter atrito aonde nós estamos andando, o atrito joga a gente para frente. Se não tivesse atrito, o nosso pé iria para trás e a gente iria se estabacar no chão, que nem acontece se você andar numa pista de gelo, sem lá o patins de gelo e tudo mais, né? Quem for numa pista de gelo, que às vezes tem alguns shoppings, vá lá e tenta andar sem o patins para você ver o que vai acontecer contigo, né? Tu vai se estabacar de cara no chão. Por quê? Porque não tem atrito entre o seu pé e o gelo. Não vai ter esse atrito que vai fazer você jogar para frente. Então o seu pé vai girar e você vai cair no mesmo lugar. Então tome cuidado ao desenhar a força de atrito, tá bom? Então aqui, olha, apagar essas setas aqui para não confundir vocês. A força de atrito está para a direita, porque o pé, no momento que toca a superfície, o movimento do pé no sentido para a esquerda ali no caso. Vamos então para a letra G, que também tem esse mesmo conceito. Um bloco livre em cima de um caminhão que se movimenta para a direita. O bloco está livre e a superfície, eu nem disse isso também, mas a superfície aqui, ó, essa superfície a qual está o bloco, ela tem atrito, tá? Tem atrito, não é lisa. E esse é o objetivo do exercício, senão não teria o porquê fazer isso. Vamos lá de novo. Eu quero desenhar todas as forças que atuam sobre esse corpo. Novamente, força peso para baixo, força normal para cima, e aqui a gente vai escrever que aqui é normal e aqui é a força peso. Não tem tração porque não tem nenhum cabo segurando esse bloco, ele está livre. E agora que vem o problema, para onde eu vou desenhar a força de atrito? A força de atrito é para a direita aqui, ou a força de atrito é para a esquerda aqui? Então, eu tenho que primeiro saber em qual sentido se movimenta o caminhão. O caminhão como um todo, ele diz que se movimenta para a direita. Está um pouquinho apagado aqui porque isso aqui é uma foto da apostila. Então, se movimenta para a direita, o movimento dele todo é para a direita, a tendência de movimento do bloco que está em cima dele é para onde? Vamos lembrar da primeira lei de Newton. Um corpo em repouso vai permanecer em repouso. E é exatamente o que está acontecendo com esse bloco aqui. Vamos supor que ele esteja em repouso. Em repouso em relação a quem? Não é em relação ao caminhão, é em relação ao chão, à rua. Então vamos pensar que aqui nessa rua tem uma árvorezinha aqui. Ela está em repouso em relação a essa árvore. Então ela quer continuar em repouso em relação à árvore. O caminhão vai para frente, se ele der uma guinada muito forte, o caminhão vai para frente e esse bloco vai se deslizar para trás para continuar na mesma posição que ele estava dessa árvore. Que isso que é o repouso, não mudar
a distância, não mudar a posição. Então, para o bloco não mudar a posição, quando o caminhão ir para frente, o bloco tem que ir para trás em relação ao caminhão, para continuar em repouso em relação à rua, ou nesse caso que a gente colocou aqui, essa árvorezinha daqui. Então, a tendência de movimento do bloco é para a esquerda. Deixa eu só apagar esse monte de negócio que eu coloquei aqui. Tomara que vocês tenham entendido o que eu acabei de dizer. Vou falar de novo. Se o movimento do caminhão é para a direita, a tendência desse bloco é cair do caminhão, indo para a esquerda. Se a tendência do movimento do bloco é ir para a esquerda, então, com certeza, a força Fat é para a direita. Por que é para a direita? Porque é contrário à tendência de movimento. Olha só a tendência de movimento aqui. Tendência de movimento para a esquerda, então a Fat é para a direita. Eu estou me repetindo várias vezes para vocês entenderem realmente o que eu estou falando. Vamos então agora para a letra H. Um bloco em queda livre, sem resistência do ar. Ou seja, o ar não está fazendo resistência, o ar não está fazendo atrito com o bloco. Então a gente pergunta, tem força-peso? Tem, porque sempre tem a força-peso. Ah, mas os astronautas lá em cima na estação espacial, lá não tem gravidade, então lá não tem força-peso. Tem sim, lá continua tendo gravidade, muito parecida com a gravidade que a gente tem aqui na Terra. Ah, mas todo mundo diz que não tem gravidade. Tem sim. É que como que eles estão caindo, eles estão em queda livre, mas nunca chega no chão, isso que é uma órbita em torno da Terra, né? Está em queda livre sem nunca tocar o chão, então eles sentem a ausência de peso. Não quer dizer que esteja sem peso. É igual você mergulhar, indo para um lugar bem alto e mergulhar, enquanto você está em queda, você sente aquela sensação que está em queda. Só que se você nunca chegar na água, você sempre vai sentir aquela sensação de queda. E se tudo estiver fechado ao seu redor e você não ver que você está em queda, para você vai estar flutuando. Exatamente essa sensação que os astronautas têm. A sensação de queda livre contínua. E isso parece que não é nada legal, né? Ficar com essa sensação de queda livre o tempo todo, de forma contínua, 24 horas por dia, até na hora de dormir. Deve ser um enjoo muito forte. Provavelmente por isso que eles treinam antes de ir para lá, né? Então, já expliquei para vocês que aí tem a força-peso em queda livre, porque é a força que o planeta faz. Tem força-atração? Não, porque não tem corda. Tem força normal? Não, porque não tem superfície. Tem força de atrito? Não, porque não tem resistência do ar. Não tem atrito com o ar. Então, só tem a força-peso. Vamos então agora para a última, letra I. Um bloco jogado para cima sem resistência do ar. Quase não dá para ler, né? Ficou meio desfocado, mas tá bom. Um bloco jogado para cima sem resistência do ar. Se é sem resistência do ar, eu vou desenhar só em outro canto porque ficou um pouco estranho aqui. Pronto, tá desenhado ali o quadradinho, que não ia dar para desenhar as forças, porque estava já no final da folha. Se ele está sendo jogado para cima, vamos imaginar então que ele esteja em algum ponto nessa trajetória, para cima. Tem força normal? Não, porque não tem contato com a superfície. Tem força de atrito? Não, porque não tem resistência com o ar. Tem força de tração? Não, porque não tem cabo nenhum. Tem força-peso? Tem, porque a Terra sempre está puxando esse objeto para baixo. Se não fosse isso, esse objeto iria continuamente para cima e ir embora. Graças a Deus que existe a força de gravidade, senão todo mundo que pulasse iria para fora do planeta Terra. Ninguém conseguiria ficar no planeta Terra. Se descolar o pé do planeta Terra, acabou. Se não tivesse força-peso, você ia embora para sempre. Mas claro que tem a força-peso. E como que é a força-peso? Vertical para baixo. Ah, mas é igual a outra? Sim, exatamente igual. Então não importa o movimento do bloco, não importa se ele está descendo ou se ele está subindo, a força-peso sempre aponta para baixo e é a única força que está sobre esses objetos. Tudo bem, então? Então a gente vai acabando aqui esse exercício, que é tudo da número 1. Somente para indicar onde aponta as forças. Façam novamente esses exercícios. Façam todos da apostila. Não deixe de se cuidar. Fique em paz e até mais.